Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Estamos na série de Jó, capítulo 4. Glória a Deus, eu derrubei a live, por causa que está passando um carro aqui na rua. Derrubamos a live, voltamos a live. Você que me segue lá no Facebook, que assiste nossas pregações, que tem nossos conteúdos, continue lá inscrevendo no nosso canal. Segue nós nas redes sociais, estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Obrigado pela inscrição de cada irmão que nos segue. Estamos em Jó. Estamos no capítulo 4 de Jó, na série de Jó, nessa noite. Então nós estamos explicando para os irmãos o capítulo 4. Jó tinha 3 amigos. Glória a Deus. 3 amigos teólogos. E aqui no capítulo 3, Jó desabafou, Jó tinha vontade de morrer. Jó queria morrer no ventre, Jó não queria ter existido, Jó não queria ter passado por essa dor. Mas se Jó, irmão, tivesse morrido, Jó não ia ser Jó, Jó não ia ter uma história. Então quando vem uma luta, quando vem uma guerra, uma prova, nós não devemos querer suicidar, nós não devemos querer morrer, porque se eu e você desejar morrer, nós não vai ter uma história. As provas, as guerras e as lutas é para nós ter um nome e um testemunho lá na frente. Então, cada um nasce com a identidade, cada um nasce com o nome, cada um nasce com a prova. A minha prova é diferente dos irmãos e das irmãs que serve a Deus, que faz parte da obra de Deus. Cada um tem uma dor diferente, cada um tem um testemunho diferente. Então Jó não queria, mas se ele não tivesse, ele não seria Jó. Então ele teve que passar para ser Jó. E agora, depois de 7 dias, os 3 amigos de Jó, que estavam ali do lado de Jó em silêncio, que eles chorou com Jó, agora o primeiro, mais velho, começa a repreender Jó dentro das visões que ele tem, no lado pessoal que ele tem. Que nós aprendemos nessa noite, que eu e você, quando nós queremos repreender alguém, nós não vamos usar nosso lado pessoal para querer, fulano, tem que ser desse jeito porque eu já passei por isso. Não. Se nós não entendemos a dor de alguém, nós somos cristãos verdadeiros, nós vamos descer por aquela pessoa em oração e jejum para saber no mundo espiritual o que está acontecendo com aquela pessoa. E aquilo faz diferente. Ele julga Jó. Mal ele sabia que Jó não tinha nenhum pecado, nenhuma dívida. Que aquilo que acontecia com Jó era Satanás, Leviatã, um principado que caiu do céu, que teve inveja de Jó. Porque Leviatã, ele é um principado voltado para dividir família e igreja. Ele é voltado contra a inveja. E ele viu a família de Jó unida. Ele viu que a família de Jó, que Jó era espiritual. Jó levantava nas madrugadas, Jó tinha um ministério de oração. Jó era dedicado, Jó não era relaxado. Jó já temia que toda desgraça poderia acontecer com sua família. Mas ele estava ali orando, ele não servia a Deus com medo da desgraça. Ele servia porque ele amava, porque ele entendia que foi Deus que deu tudo para ele e Deus que tirou. Jó não tinha nenhuma dívida no mundo espiritual, mas os amigos de Jó viu. Então nós vemos que muitas das vezes nós abrimos nosso coração para o irmão, para a irmã, e muitas vezes nós vamos desabafar aqui na terra e os irmãos, as irmãs não vão entender nosso desabafo. Ele vai levar para o outro lado, como aconteceu com os 3 amigos de Jó. Mas Jó estava ali firme na esperança de que o Redentor dele, mesmo ali a carne dele naquela situação, que o Redentor dele iria se levantar por ele. E você também, irmão, se às vezes você desabafa com alguém não te entende, alguém não compreende, continua na fé, crendo que o seu Redentor vai se levantar na terra e vai te redimir, vai te restaurar. Jó estava nessa situação, Jó não importou.
A mulher de Jó não entendia mais Jó. Os amigos não entendiam, mas Jó permaneceu na esperança e na fé. Então a palavra de Deus vai dizendo no 2, no 3. Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado a diversos braços desfalecidos. 4. Tua palavra tem sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. 5. Contudo agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturba e ao seres provado te desanima. Então, ao invés deles chegarem em Jó, orar para saber o que está acontecendo no mundo espiritual, agora, em vez deles dar uma palavra de consolo, agora eles falam: Jó, agora chegou o seu tempo. Você vivia bem, você sustentava os que choravam, os que gemiam. Agora é o seu tempo, agora é o seu tempo de Deus te provar. Agora é o teu tempo do teu castigo. Esses amigos aqui eram teólogos. Eles conheciam a palavra. E muitas vezes, hoje em dia também, quando eu e você está no fracasso, e nós desabafamos com quem tem a palavra, muitas vezes eles não sabem nos ajudar. Eles não sabem descer no mundo espiritual por nós. E às vezes eles acabam te dando uma palavra que ao invés de te levantar, vai acabar de te machucar mais. Por isso que você tem que ter fé. Porque você pode ter perdido tudo. Casa, carro, dinheiro, amigo, marido, esposa. Mas a tua fé e a tua esperança não pode perder. Porque Jó passou por isso. Jó não tinha ninguém para ajudar ele. Até os colegas, os 3 que estavam ali do lado dele, não entendiam mais o que estava acontecendo com Jó. E muitas vezes nós passaremos por isto nessa terra. Nossa família, nosso cônjuge, nosso patrão, nosso vizinho, nossos amigos, não vai te compreender, não vai te entender. Por isso que você tem que servir a Deus pelo Espírito. Você tem que servir a Deus pelo Espírito em verdade. Você não pode servir a Deus interessada numa casa própria, num carro bonito. Você não pode servir a Deus interessado só nos bens, porque nessa terra, muitas vezes nós ficamos sozinhos, porque muitas vezes neste mundo, ninguém vai compreender o que está passando na tua alma, mas a tua esperança e a tua fé é que vai te dar um recomeço. Glória a Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu com Jó. A história de Jó é para isso. É para mostrar para mim e para você que muitas das vezes ninguém vai entender nós. Só a fé e a esperança é que vai dar um recomeço na nossa história. Versículo 6. Acaso tua confiança não está alicerçada no temor a Deus? E a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? Isso aqui é um teólogo que está falando com Jó. É o primeiro amigo de Jó, ele faz. Ele está confrontando os desabafos de Jó. Pensa bem, consegue recordar-se de algum inocente que tenha perecido? Soubeste que justo sofrera destruição? E ele julga Jó. Ele tenta dizer que muitas vezes aquele problema que Jó está enfrentando é porque quando Jó era rico, Jó tinha tudo. Se talvez Jó não negou bem a alguém, Jó não passou por cima de alguma coisa que Deus queria que ele despertasse, abençoasse e ajudasse. O 8. Pelo que tenho observado, eis minha experiência. Aqueles que cultivam o pecado semeia a impiedade. São os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Então, como foi doído para Jó desabafar a alma dele com aqueles que ele pensava que era amigo dele. Como é doído para mim e para você. Às vezes nós apegamos nas pessoas e desabafamos nossa dor para elas. E elas vão inverter a situação.
vai nos julgar, vai dizer para nós, tudo isso é porque você semeou, você plantou, você fez o mal e agora é a sua colheita. Jó passou por isso. Quem ele acreditava que fosse dar consolo para ele, deu uma paulada nele. Versículo 9. Ora pelo sopro de Deus, são destruídos pelo vento de sua ira, são aniquilados. Isso aqui é um teórico. Por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, que está na igreja, nós devemos, em primeiro lugar, se afirmar na rocha que é Jesus. Se apegue primeiro em Jesus, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a ouvir a palavra de Deus, aprenda a firmar nela. Não fique atrás de homem e mulher teólogo, não fique atrás de quem conhece, de quem sabe. Fique atrás de Jesus, porque eu já vi muito crente destruído, porque vai através da sabedoria da irmã fulana, da profecia da irmã fulana, da revelação da irmã fulana. E muitas vezes a irmã fulana, ela nem desce no mundo espiritual para sentir o que está passando na alma de B e de C. Ela nem é de descer, porque para descer tem que jejuar, orar, ler a Bíblia, tem que levantar nas madrugadas, tem que ser uma pessoa com as brechas fechadas. Porque se eu e você querer fazer papel de sacerdote, papel de intercessor com a vida toda desconcertada, Satanás nos destrói. Satanás, ele não mexe com quem está aí na lama brincando, mas vai uma pessoa no mundo espiritual começar a orar com as brechas abertas para os outros. Vai uma pessoa no mundo espiritual começar a pregar com as brechas abertas. Vai alguém começar a louvar com as brechas abertas. E o diabo vem para te destruir. Porque o mundo espiritual é o alvo mais forte que Satanás está de olho. Então, por isso nós devemos ter cuidado. Ele tem teologia, ela tem dom de revelação, ela tem profecia, ela canta bem, ela prega bem, ela ora bem. Mas se essa pessoa entende do mundo espiritual, essa pessoa, ela desce no mundo espiritual para saber o lado A e o lado B, para saber de onde está vindo aquela pedrada, para saber de onde está vindo aquela enfermidade. Então, nós não devemos ficar atrás da teologia de ninguém. Ainda bem que aqui Jó, ele não parou de desabafar. Jó continuou do jeito que ele era, até o fim, até Deus vir para ele. Ele tinha fé e tinha esperança. Versículo 10. Os leões podem rugir, rosnar muito alto, mas até mesmo os dentes dos leões, mais jovens e fortes, se quebram. Tudo isso aqui ele está falando com Jó. Jó era forte, Jó tinha tudo, Jó tinha riqueza, servo, filho, filha, dinheiro, um homem mais rico do Oriente. E no minuto Deus, o Leviatã, Satanás, tira tudo de Jó. E os leões mais velhos morrem por falta de presa, para mastigar o alimento, os filhotes da leoa, peregrina sem rumo. 12. Dizera-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos perceberam o sussurro. E aqui ele começa a querer dirigir Jó, querer falar de Jó com as experiências pessoais. Cada um de nós tem uma experiência no mundo espiritual do lado pessoal. Mas não é com a minha experiência pessoal que eu vou tentar mudar as pessoas ou confrontar as pessoas. Por isso que quando eu vou pregar, eu falo: Senhor, que eu não venha falar de minha carne, do meu ego, do que o Senhor já me deu e já fez por mim.
que seja a palavra do Senhor. Que eu não venha subir aqui no altar para ficar contando minha vida aqui no altar, para fazer os irmãos perder maior tempo, vir aqui ouvir minha vida, porque a minha vida não é nada. O que importa aqui é Jesus. Então, irmão, quando você vai falar de Deus para alguém, quando você quer ajudar alguém, você vai ter que descer por ele, orar por ele e saber: Deus, me mostra a tua palavra, a vontade sobre essa pessoa. E ele faz. Quer repreender Jó com a vida pessoal dele. E quantas vezes nós vemos nas igrejas o povo vai subir para pregar a palavra, em vez de pregar e vai falar da vida deles. Leva o maior tempão. Em vez de pregar, fica ali falando que Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Testemunhando. Testemunho tem hora. Testemunho tem tempo. A hora de pregar a palavra é hora de pregar a palavra. A hora de querer ajudar alguém que você não entende que ele está passando, é hora de descer, jejuar e esperar Deus mostrar o que aconteceu com aquela pessoa. Então nós temos que ter cuidado com esses teólogos, com essas pessoas, porque hoje em dia também tem eles. Tem muita gente desviada, porque quando ela estava sofrendo, um profeta deu uma profecia errada. Um teólogo deu uma palavra errada. Tem muita gente caído, porque eles acreditou na teologia, na revelação, na profecia de alguém que não descia. Nós vamos ver que lá nos últimos capítulos, Jó vai descer por esses 3 amigos. Deus vai mandar Jó descer. Então, irmão, quando se trata de dor, sofrimento, tem que descer para poder saber orientar aquela pessoa. Você nunca vai dar um conselho para alguém, nunca pega a guerra de alguém, chega para você e fala assim: eu estou passando uma prova tão grande, ora por mim. Hoje eu aprendi a orar só depois que eu oro e Deus me mostra o que está acontecendo. Porque antigamente eu pegava as guerras das pessoas e orava sem Deus me mostrar o que estava acontecendo. E a gente vai ficando fraca. A gente vai pagando preço. E muitas vezes Deus quer trabalhar com aquela pessoa naquela dor. E é ela que vai ter que orar por ela mesma, descer e ter um profundo conhecimento de quem é Deus na vida dela. Muitas vezes ela joga para mim e para os irmãos: ah, é você que vai ter que orar. Mas ela tem que aprender que muitas vezes Deus quer tratar com ela e não é comigo e com os irmãos. Então os irmãos aprendam isso. Não vai pondo tuas mãos na cabeça de todo mundo, pegando a guerra de todo mundo, porque para nós entender da dor e sofrimento de alguém, nós temos que descer no mundo espiritual, em jejum, oração, santidade, ali para Deus nos mostrar. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos terminando. Versículo 12. E disseram a mim uma palavra em segredo, da qual meus ouvidos perceberam o sussurro. 13. E em meio ao sonho, aqui ele vai dar experiência pessoal, em meio ao sonho alarmante da noite, quando caiu o sono profundo sobre os seres humanos, o temor e tremor se apoderaram da minha alma, fizeram estremecer os meus ossos, e um espírito como um sopro passou ante meu rosto, senti todos os pelos do meu corpo arrepiar-se imediatamente. E ele parou, mas não consegui identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Em meio ao silêncio, escutei uma voz suave que me indagava: pode um ser mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano se conservar puro em seus caminhos sobre o olhar do Criador? Então aqui ele misturava. Ele queria exortar Jó através das experiências que Deus estava dando para ele. Não era o
que Deus queria dar para Jó. O caso de Jó era um e o dele era outro. Por isso eu e você tem que ser espiritual, orar. Porque às vezes a revelação que é para um irmão, ela não é para mim. Ela não é para o irmão. Nós não podemos misturar as coisas no mundo espiritual. As experiências pessoal desse ele faz era para ele. E não para ele querer usar para confrontar a Jó. Jó já estava dilacerado. Jó já estava machucado. E ele não encontrou consolo dos seus amigos. E isso acontece também com nós nessa terra. Versículo 17, 18. E se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se o erro em seus anjos e os julga por insensatez. Quanto mais aos que habitam em casas de barro, cuja fundação está no pó, são esmagados mais facilmente que uma traça. Entre o raiar do dia e o pôr do sol, são exterminados, perecem para sempre, sem que seja sequer notados. Então, ele veio com a repressão forte, como se Jó tivesse ali pecando, que Jó tivesse plantado para colher tudo aquilo que Jó estava vivendo. Na verdade, não era nada daquilo. Era o mundo espiritual que estava com inveja de Jó e pediu para Deus destruir Jó, para Jó não ser mais o que Jó era. Um homem que orava nas madrugadas, um homem feliz, um homem unido, um homem abençoado. Mas Deus vai devolver tudo em dobro para Jó. Por quê? Porque mesmo que Jó estava ali chorando, ele não tirou a própria vida dele. Ele não foi lá e pôs uma corda no pescoço. Ele aguentou passar por aquilo, desabafando. E nessa noite, irmão, não vamos tirar nossa vida. Não vamos entrar num quarto de depressão profunda, tomar remédio para depressão. Não vamos desabafar com Deus. Se alguém não entendeu, que não entenda. Mas continue, enquanto você não recebeu a bênção, vai contando para o teu Deus, chora para Ele, fala com Ele, senta na cinza e no pó, creia nele, confia nele, que Deus Ele vê todas as coisas. Vai chegar um dia, uma hora, que Ele vai vir para o seu clamor, e Ele mesmo vai fazer justiça pela nossa causa, independente de se o amigo te entendeu, se o pai te entendeu, se a mãe te entendeu, se o marido te entendeu, se os irmãos te entendeu, se o ministério te entendeu. Se você carrega uma dor na alma, não suicida, não tome remédios depressivos, não entre dentro de um quarto, não se isole, não pare, continue clamando, desabafando para Deus, para quem pode enxugar tuas lágrimas e fazer o sobrenatural na tua história. Sejamos fortes como Jó. O diabo tinha inveja disso, porque Jó não se matou. Jó ficou ali na lama, na cinza, no caco, e ele creu. E nós vamos ver que Deus vai fazer virada. Terminando. Entre o raiar do dia e o pôr do sol, são exterminados, parece para sempre, sem que seja sequer notados. E a vida dos seres humanos se acaba como uma tenda que desmancha ao simples. Arrancar de uma só corda, morremos sem termos conquistado a sabedoria. Eles tinham a teologia, eles entendiam a palavra, mas não era essa palavra que Jó precisava. Jó não estava passando por isso porque ele não prestava, porque ele fazia o mal para o seu próximo. Então, por isso que você tem que se afirmar em Cristo.
Porque o homem é falho, o pastor teólogo é falho, a irmã que carrega os dons da revelação é falha, o irmão que carrega os dons da profecia pode falhar, todo ser humano. João viu que ninguém era digno de abrir o livro e desatar o sete selos. Só tinha um que João disse, que ele revelou e disse: não chore, porque está aqui o leão de Judá. Só existe um ser humano que é fiel na tua história, que nunca vai falhar na tua história, que pode te revelar o profundo, oculto, escondido, que é o único, que é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, o cordeiro ensanguentado. É nele que você tem que andar firme. A última e a primeira palavra que pode te desanimar só a que vem do Senhor Jesus, porque o homem e a mulher pode carregar o que for, mas muitas vezes ele não vai saber te ajudar aqui na terra. Então, aqui ele conhecia a palavra, sabia o certo e o errado, mas não pôde ajudar a alma de Jó. E Jó continuou na esperança. E a próxima pregação nós vamos ver que ele vai continuar. O livro de Jó inteirinho, eles vai continuar falando de Jó. Vai continuar dizendo que Jó tem alguma coisa que Jó fez para acontecer aquela desgraça toda com a vida de Jó. Mas Jó ali continuou desabafando, com a cabeça baixa, chorando, porque nós não podemos sair do processo, nós não podemos fugir do processo. Se você tem que passar um ano chorando, você vai passar um ano chorando. Se é 2 anos, é 2 anos. Se é 3, é 3. Ali ele passou por aquele processo e chegou a primavera de Jó. Assim também é com cada cristão. Se você tiver de passar humilhação diante dos homens, passe. Se tiver de chorar, chore. Mas não vai morrer. Fique ali até Deus mudar o ciclo, a nova estação. Pertence a Deus. É Ele que muda, é Ele que estabelece. E Deus mudou e estabeleceu a história de Jó e deu um legado para Jó. Amém? Então que os irmãos continuem nos abençoando com a sua inscrição, o seu like, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui na casa do Senhor. Que vocês venham ficar firmes no Senhor Jesus. Tenha raízes profundas em Deus. Porque homens podem falhar, mulher pode falhar, mas Deus, Ele recebe cada clamor, cada desabafo. Deus, Ele ouve sua dor. Deus, no tempo certo, Ele vai te dar a resposta de todo o choro e sofrimento que você carrega. Que você não venha desanimar com as palavras dos homens e das mulheres, mas que você venha entender, suas lágrimas é preciosa. Seu desabafo é precioso para Deus. E ali vai gerar a sua própria história, o seu próprio testemunho. Amém? Amém. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus.